Gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. É um texto bem conhecido, texto muito utilizado em várias pregações, faz parte de um conjunto de mensagens de Jesus dentro do Sermão do Monte. Já acharam já? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1, do versículo 1 ao 6. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Se eu tivesse que dar um nome, um tema para essa mensagem, seria pérolas aos porcos. Esse texto, muito lido, muito utilizado, eu acredito que ele tem duas grandes dimensões. A primeira dimensão, que é a dimensão mais óbvia, é uma dimensão devocional, aquela que nós conhecemos de cor e salteado. Como cristãos, nós não devemos julgar o nosso próximo, nós não devemos medir, nós não devemos condenar, porque os primeiros que são agraciados pela misericórdia de Deus somos nós mesmos. Perdoados os nossos pecados, quem somos nós para julgar alguém? Esse é o primeiro significado que a gente sempre lembra desse texto. Uma dimensão devocional sobre não julgar. Não julgar não significa que nós não devemos conhecer as árvores pelos seus frutos, porque pecado é sempre pecado. Se teu irmão estiver errando, se seu irmão estiver em pecado, é dever de cada cristão exortar o seu irmão para que ele corrija a sua conduta. Uma exortação em amor, que não significa julgamento, mas uma correção para a salvação, uma correção para a santificação. Isso é claro, amém? Acho que todo mundo já entende isso e conhece essa dimensão. Em contrapartida, esse mesmo texto tem uma outra dimensão, uma dimensão mais profunda, porque nós nos esquecemos que Jesus, enquanto Messias, ele também era algo mais do que isso. Ele também possuía dentro dele uma missão profética. Existe uma dimensão dentro desse texto que é uma dimensão profética do texto. Essa dimensão ela não é adquirida por uma mera leitura. Essa dimensão ela somente pode ser adquirida se você notar as nuances desse texto com os outros textos da Bíblia e se você notar as nuances desse texto com o seu contexto histórico. E daí você começa a entender o porquê Jesus falou sobre pérolas a porcos e a quem ele dirigia essa mensagem. O primeiro ponto que nós temos que ver para poder entender o que Jesus estava dizendo aqui nesse momento é a quem essa mensagem foi dirigida. É claro que ele estava ali no monte, existia uma multidão ouvindo Jesus falar. Ele falou sobre várias coisas, ele interpretou a lei, ele ensinou o povo como proceder diante de Deus. Mas não somente a multidão, não somente o povo estava ali ouvindo Jesus. Porque no versículo 5:20 fala que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. E depois no versículo 7:29, vai dizer que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, o povo ficou admirado, porque ele ensinava não como os escribas e como os mestres da lei, mas com autoridade. Então, de certa forma, não era só a multidão que ouvia Jesus. Algumas pessoas, que todas as autoridades, estavam ouvindo Jesus. Pessoas influentes dentro do judaísmo. Pessoas que eram mestres, que eram doutrinadores, que tinham o dever e tinham o ofício de ensinar o povo no caminho da palavra do Senhor. O judaísmo no tempo de Jesus era um judaísmo em crise. É isso que nós precisamos entender. Jesus não se dirigia a uma multidão que tinha convicção das coisas, que tinha certeza das coisas, que tinha um reino estabelecido. Quando Jesus vem encarnado aqui nesse mundo, nessa terra, o judaísmo se encontrava na seguinte situação. Primeira coisa, o povo como um todo havia sofrido 5 invasões. A primeira foi a Síria, que destruiu o reino do norte, depois a Babilônia, a Persa, a grega e por fim, e última e derradeira, a romana. Um povo cansado,
um povo exausto e oprimido por sucessivas mortes, destruições e guerras. A segunda coisa que aquele povo passou foram por duas reformas dentro da sua própria religiosidade. Já não existia mais aqueles ofícios tradicionais que a gente vê no Velho Testamento. Não existia mais um rei, não existia mais um profeta, típico do Velho Testamento, e não existia um sacerdócio como era comum no Velho Testamento. Existia uma quimera, existia um multifacetado e uma religiosidade que tentava remontar aquilo que o Senhor tinha falado na sua palavra, através da sua lei. A primeira reforma foi bem no cativeiro babilônico, que foi iniciada por Esdras e Neemias. E começa ali uma prevalência do ofício sacerdotal sobre os outros. Não obstante essa reforma, mal o povo começou a se adaptar a essa reforma, eles passaram por uma revolta terrível, que foi a revolta dos Macabeus. Uma revolta levantada por um homem da linha sacerdotal, Matatias, que se rebelou contra a opressão macedônia, contra os gregos, que queriam impor a sua cultura a todo custo sobre os judeus. Os gregos impediam a circuncisão, os gregos consagraram o templo de Jerusalém a outros deuses, e Antíoco Epifânio sacrificou um porco dentro do Santo dos Santos. Foram necessários 3 anos para poder purificar o templo. Era um povo fragilizado, um povo que havia perdido as suas raízes, um povo que tinha perdido a sua esperança, um povo que não tinha mais expectativa de nada. Era essa multidão que Jesus dirigia. Com essa revolta macabaica, que veio bem logo após 7 anos o ofício sacerdotal ter sido paralisado, então eles não tinham rei, eles não tinham profeta, e eles não tinham nenhum sacerdote. Esse grupo, até então reacionário, que ascendeu ao poder, fundou uma nova dinastia, a dinastia dos Amoneus. A dinastia Hasmoneia foi ajudada por um outro grupo, revoltado também com a Grécia, com os macedônios, chamados os Racideus. Só que ao essa dinastia ascender ao poder, ela não procedeu às reformas corretas. Ela não voltou à tradição do judaísmo, mas os sumos sacerdotes incorporaram sobre eles mesmos todos os ofícios. O ofício de monarca, o ofício de profeta, o ofício de sumo sacerdote. E semelhante às nações vizinhas, eles já não eram mais preocupados com a palavra de Deus, mas eles eram preocupados com o seu próprio umbigo. Eles moravam em mansões suntuosas, tinham verdadeiros haréns, pessoas que serviam, e o povo estava escravizado na mão dos sumos sacerdotes. Era esse contexto, eram para essas pessoas que Jesus falava. É claro que esse poder, esse grupo Asmoneu não conseguiu durar tanto tempo, porque no ano 63, aqueles a quem eles pediram ajuda para poder expulsar os macedônios, porque a confiança deles não era mais no Senhor, mas era nos povos vizinhos, os romanos destituem esse grupo do poder, deixando a eles apenas o sacerdócio, e instaurando outros príncipes, culminando até inclusive por colocar um homem que nem de uma linhagem pura era, no poder em 37 a.C., Herodes. Herodes o Grande, não Herodes do período de Jesus que mandou matar João Batista. Um homem que casou com uma filha de dessa dinastia, um homem que era ímpio, um homem que era profano, um homem que servia aos interesses de Roma. Era essa multidão que Jesus falava. Uma multidão tão perdida que se dividiu em 3 partidos. O partido dos saduceus, que é um partido que apoiava incondicionalmente essa dinastia Asmoneia. O partido dos fariseus, de novos burgueses que queriam dar uma mordiscadinha no poder, se indagando como grandes mestres da lei. E o último partido, um partido radical dos essênios, que vivia no meio do deserto e denunciava todas essas coisas. Que entendia que aquele sacerdote não era um sacerdote da linhagem de Sadoc, e portanto era um sacerdote imundo, portanto era um sacerdote profano. Por esta razão que João Batista também batizava no deserto, por esta razão que os fariseus se negavam a ser batizados, porque esse grupo entendia que aquilo que era feito no templo era impossível para perdoar pecados, porque era um sacerdote imundo e o dia do perdão não tinha sua eficácia. Nesse período que Jesus fala essa mensagem, a gente tem Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, Pôncio Pilatos, o tetrarca da Judéia, Anás e Caifás como Corren Gadol,
ou os dois sumos sacerdotes. Uma multidão sem rumo, uma multidão sem ter aonde buscar a palavra do Senhor, uma multidão que dependia de homens ímpios para ouvir a voz de Deus. Jesus, com esse texto, fazendo essa introdução, ele faz uma crítica direta ao Sinédrio. O Sinédrio, aquele mesmo tribunal que julgou Jesus e acusou de crimes contra o judaísmo, foi um tribunal que ele nada tem a ver com o verdadeiro concílio dos anciãos que tem lá em Deuteronômio 1. Primeiro livro de Deuteronômio, quando Moisés fala que colocou outros juízes para ajudá-lo nessa tarefa, ali assevera no versículo 17 que o veredito, aquilo que saía da boca do conselho dos anciãos, ele tinha força de palavra de Deus. Então eram homens que deviam ser consagrados, homens que deviam meditar na lei, na Torá, de dia e de noite, homens que tinham o dever de instruir o povo na justiça. De repente, com essa dinastia, sabendo dos seus problemas e sabendo que poderia ser destituída para poder manter a parte política, cria cargos. Primeiro, ela à semelhança de outras nações, ela funda esse tribunal que nada tem de judaico. Nada mais é como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal, composto por 71 juízes, presidido pelo sumo sacerdote. Aí ele cria um cargo chamado do Av Beit Di, ou chefe de justiça. Um cargo que não existe, um cargo que não tem nenhuma previsão no Velho Testamento, e dá esse cargo, geralmente, a um descendente, a um grande mestre da lei judaica, para agradar os fariseus. Um homem que, em hipótese alguma, teria autoridade ou unção divina para poder falar qualquer coisa a respeito da lei. E esse homem não só hoje falava, como ele era o chefe do tribunal criminal de todo Israel. A essa multidão e a esses homens é que Jesus começa a falar a sua mensagem. Lendo agora dentro do texto, buscando essa dimensão profética, é que nós vemos o primeiro versículo, quando Jesus diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus, com essas palavras, ele estava olhando para aqueles homens e dizendo: homens sem temor, Deus não vos tomará por inocente e julgará vocês na medida da sua iniquidade. É engraçado como existem pessoas que, sem temor algum de Deus, sem qualquer pavor diante da grandiosidade do Senhor, adoram usurpar as coisas de Deus. Eles aproveitam a negligência do povo para ali tomar o poder e ali usar sua própria voz como se fosse voz de Deus, aos seus próprios interesses. E ali Jesus já começa com uma crítica muito forte: não julgueis para que não sejais julgados. Ele já está dizendo: aquilo que vocês falam, de forma alguma pode ser tomada como palavra de Deus. E se você acha que Deus não está vendo isso, Deus vai te julgar na tua medida. Deus vai te condenar na exata medida das atrocidades, da profanação, daquilo que você faz. O segundo ponto que Jesus coloca, colocando para o povo, já vou chegar ao porquê, pérolas a porcos. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? O que Jesus está dizendo para aqueles homens é: seus usurpadores, vocês que são incapazes de temerem a Deus, quer corrigir o caminho do seu irmão? Você que usa a fé, usa a palavra para interesses próprios, ousa de alguma forma pregar, corrigir ou condenar esse povo? Você quer tirar o cisco, talvez por um erro, por um equívoco, por pecado do povo, quando há uma viga nos teus olhos, quando você é incapaz de enxergar a glória de Deus e se assenta no trono de Deus como se Deus o fosse? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Hipocrisia é uma palavra interessante. É uma palavra de origem grega, que traduzindo em português seria a encenação. Sabe aquilo que um ator faz num teatro? A sua grande atuação? O que um ator faz? Ele finge ser uma outra pessoa. Ele finge ter qualidades, ter coisas que na verdade ele não tem e ele não possui. Aqueles homens eram verdadeiros hipócritas.
Eles alegavam ter legitimidade para exercerem ofícios sagrados, a quais eles não tinham. E eles alegavam que Deus falava através da boca deles, quando na verdade Deus não falava. E muitas vezes nós vemos nos dias de hoje homens semelhantes aos homens daquela época. Homens que dizem falar da parte de Deus, mas não falam. Homens que dizem ter contato e intimidade com Deus, mas na verdade não têm. E pior, homens tão cegos, tão chafurdados na sua própria iniquidade, que ainda tenta ser guia do povo. O pior de tudo, meu querido, não é esse homem achar uma oportunidade para fazer isso. O pior de tudo é o povo de Deus deixar com que esses homens ascendam ao poder. Jesus estava dizendo: mentiroso, você não tem legitimidade e quer ser guia da nação? Arrepende-se primeiro, depois vá e corrija o seu irmão. Agora sim nós chegamos no ponto final. Essas palavras de não tenham que se agradar aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Jesus estava fazendo uma crítica aberta ao povo. Jesus estava fazendo uma crítica aberta ao povo judeu e a nós, nos dias de hoje. Se você for tentar entender essa parábola, essa mensagem, cães e porcos sempre foram sinônimos de homens profanos, de homens iníquos. Quando ele diz assim: não tenham que se agradar aos cães, porque voltando-se contra vocês os despedaçarão, Jesus estava fazendo uma declaração aberta e crítica ao mestre da lei, que era o vice-presidente do Sinédrio. Um homem que era um cão, porque ele era ávido pelo poder. E assim que ele ascendesse ao poder, esse homem era o primeiro a perseguir e a matar o povo. Ou o que foi que aconteceu quando os cristãos apareceram? O que foi que o apóstolo Paulo de início começou a fazer? Ele bateu palma para a igreja do Senhor, ele abraçou os cristãos, ele chamou de irmãos, ou ele tinha cartas para perseguir e matar? Homens que não tinham legitimidade matavam seus irmãos na fé. A segunda coisa é: nem atirem suas pérolas aos porcos. Isso eu acho mais interessante, porque caso contrário, estes a pisarão. Existem várias interpretações sobre essas pérolas. Eu vou utilizar a que eu entendo que é mais conveniente dentro desse contexto, dentro do que o texto fala. O que Jesus estava se referindo era diretamente ao sumo sacerdote, o homem porco. Porco era o animal mais imundo dentro do judaísmo. Não existia animal mais sujo do que um porco. E aquele homem, usurpador do verdadeiro sacerdócio, ele era promíscuo, porque ele tinha interesses apenas políticos. O dever dele era de conduzir a nação na palavra do Senhor. E ele usava a palavra de Deus e a sua autoridade para o seu próprio deleite e para o seu próprio prazer. Ele era um porco. A crítica ao povo é a seguinte: por que vocês aceitam que esses cães dominem sobre vocês? Por que vocês dão as coisas sagradas a esses homens? Ou não sabeis que o reino de Deus pertence a vós? Por que nós permitimos que homens desse tipo, desse naipe, ascendam ao poder e nós damos as coisas sagradas? Nós cedemos os púlpitos para eles pregarem, nós concedemos horários na televisão, nós compramos os seus materiais, nós damos ouvido às suas vozes e nós acreditamos piamente que a mensagem desses homens tem o poder da palavra de Deus. Jesus também era profeta e essa mensagem era muito dura. Por que nós pegamos as pérolas, aquilo que é mais sagrado, e entregamos aos porcos? Hoje nós vivemos num tempo, como no tempo de Jesus, onde existe uma flexibilização com os valores e com a palavra de Deus. Coisas que não eram aceitas, passam a ser aceitas. Hoje nós ouvimos o evangelho da prosperidade, e falamos de dinheiro, e achamos o céu tão maravilhoso se fosse como nos Estados Unidos, e negligenciamos o verdadeiro propósito da fé, que é humildade, santidade e caridade, não ter nada como teu, mas ter tudo em comum, porque nós damos ouvidos a esses homens. Nós gostamos de movimentos como tipo do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, né? Um grande profeta da parte do Senhor, que veio trazer uma mensagem da parte de Deus sobre algo muito sagrado, sobre urinar no Espírito,
sobre latir igual o cachorro no espírito, sobre rolar no chão no espírito, porque é muito de Deus isso. Não é? Nós ouvimos homens que dizem que são representantes da igreja católica, apostólica, não a romana, falando coisas sobre não é bom comer carne de porco, que o dízimo é um meio de graça para salvar os homens, não é verdade? Porque são homens muito da parte de Deus. Não é isso? Nós chamamos eles de irmãos, nós toleramos que essas denominações e instituições fiquem por aí, nós nos abraçamos, nós marchamos juntos com eles para Jesus, não é verdade? Afinal de contas, eles são apóstolos. Eles viram a Jesus, eles testemunharam, eles têm algo diferente do pastor Joel. Ele é só um pastor, o cara é apóstolo, velho. Não é? É um homem sagrado, é um homem que tem aqui, né? A boca dele fala aquilo que a palavra de Deus fala. Uma crítica ao povo: dar pérola a porcos. A gente costuma achar que dar pérola a porco é você sentar com um bêbado lá na esquina e ficar tentando falar de Jesus para ele. E como ele está bêbado e não te ouve, você diz: não vou gastar o meu tempo dando pérolas a porcos. Isso é arrogância, cara. Pérola a porco é você dar oportunidade para esses homens nefastos, cheio da ação da sinagoga de Satanás, cheio do espírito do anticristo, para pregar o evangelho distorcido e corrompido, impedindo que homens venham a conhecer Jesus e a serem salvos. Isso é dar pérola a porco. Dar pérola a porco é permitir com que esses pseudo-evangélicos, com esses falsos profetas, escrevam livros e você compre e dissemine como a divina revelação do inferno, onde o diabo falou para a mulher como seria o inferno. Isso é pérola a porco. É você dar crédito a um homem que aparece na TV, não porque ele tem interesse de falar qualquer coisa, mas porque ele tem interesse no dinheiro e naquilo que você pode dar. Porque toda a mensagem dele vem carregada de dinheiro. Agora nós precisamos da tua ajuda, agora nós precisamos da tua contribuição. Eu falo, irmão, abertamente, porque na TV é difícil você ficar sem dinheiro. Realmente é difícil. Jesus não foi pedir ajuda do povo para poder pregar na sinagoga. Jesus não pediu dinheiro para poder pregar no templo. Jesus não pediu auxílio ao povo para poder falar com Pilatos. Isso é dar pérola aos porcos. Essa permissividade daquele povo culminou na destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. E por causa dessa loucura e essa paranoia do povo que permitiu com que esses homens, que eram usurpadores, Rabi Akiba nomeou um falso Messias chamado Bar Kokhba. Quando Jesus fala lá, acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome, dizendo ele ali, ele aqui, não vão atrás deles, estava se referindo a esse cara. Lá, naquele período, parece que a história foi obscurecida. Em 135 depois de Cristo, um mestre da lei, os membros do Sinédrio, nominaram um novo Messias. Bar Kokhba, esse é o homem, esse é o descendente de Davi. Sabe o que aconteceu, meu querido? Houve a grande dispersão, a grande diáspora do povo judeu. José, quando relata a história, diz que o templo era mais de 1 metro de sangue. Os romanos perseguiram os judeus em cavernas. José mentiu e jogou sorte para matar um dos seus companheiros. Os judeus foram dispersos durante tanto tempo, por tanta violência, por causa dessa insanidade, que eles só foram se reunir agora, em 1945, se não me engano, após a Segunda Guerra Mundial, por rebeldia, porque o povo deu pérola a porcos e entregou aquilo que era sagrado aos cães, e os cães se voltaram contra eles. Essa mensagem tem uma exortação para nós. Quem são os porcos e os cães de nossos dias? Eu fico me questionando por que há tanta aceitação com falsos apóstolos, falsos bispos, falsos profetas, homens que fazem milagres, cruzadas de milagres, e tem um que aparece na TV que todo dia ele cura alguém, cara. É criança com pereba, vem, vai, e são coisas assim, são tremendos. São homens mesmo cheios do Espírito Santo de Deus. E como nós aceitamos passivamente todas essas coisas, quando Jesus nos convoca e nos chama a ter uma ousadia para dizer: basta, hipócrita, tira a trave do seu olho, depois tira o cisco do olho do teu irmão.
É porque a igreja dos dias de hoje não se posiciona contra essas coisas que a iniquidade vai tomando a dimensão que ela tem. Eu fico até admirado de às vezes de conseguir saber se realmente um pregador o que ele está falando vem de Deus ou não. Porque é tanta imundícia, é tanta distorção, é tanta promiscuidade com a palavra de Deus, que você fica cabreiro. Às vezes a gente ouve o sermão já com ouvidos críticos. Você já ouve dizendo, isso aí é palavra do homem, é palavra do diabo, para tentar pescar alguma palavra da parte de Deus. Por quê? Porque a igreja deu pérola aos porcos. Porque a igreja do Senhor entregou aquilo que é sagrado aos cães. Eu costumo sempre dizer que a gente pega sempre as piores coisas para mandar para o seminário. Aquele garoto que é um problema na igreja, que é filho de pastor, filho de não sei o que lá, o cara não faz nada, ele não tem faculdade, não tem expectativa, a gente fala, vamos mandar esse cara para o seminário. Ele fica 2 anos lá e ele volta uma bênção, cara. Ele te olha de cima para baixo, e aí ele se transforma num mestre da lei. Agora ele manja de hermenêutica, agora ele manja de homilética, e quem é você, seu indouto, para falar com ele? Isso é entregar aquilo que é mais sagrado aos porcos, cara. Se nós queremos um mundo transformado, se nós queremos um evangelho com a força da voz de Jesus, a igreja precisa se posicionar para as coisas que são de Deus. Não entregar isso aqui para qualquer um falar, não, cara. Isso aqui é sagrado, cara. Não é mandar qualquer um para lá, não. Precisa ter conduta, precisa ter vida com Cristo. Lá em Timóteo fala quais são as características do pastor, qual que é a característica do bispo. Não é pegar um moleque de 17 anos e mandar para lá, não. Não que não possa haver um moleque desse tipo, porque Timóteo também era novo. Mas será que vão mandar todo mundo para lá? Só tranqueira. Quem é a nossa autoridade de fé e prática? É a tradição religiosa dos doutores da lei? São os livrinhos que a gente compra nas livrarias evangélicas, com novidades? São aquelas velhas doutrinas dos professores que falam de boca cheia sobre Calvino e Lutero, sem nenhum pensamento crítico a respeito se a Bíblia concorda com aquilo ou não? É isso que é a palavra de Deus? É a tradição? É isso que é a mensagem do Senhor? Ou a mensagem do Senhor está aqui, ó, acessível a qualquer um? Ou a mensagem do Senhor é aquela que sai da boca de um homem rasgado e quebrantado, que pode ser um semi-analfabeto, mas que o Espírito Santo usa a vida dele de forma poderosa? Isso é entregar pérolas aos porcos. A responsabilidade pelo aumento da iniquidade e da heresia não é do diabo, é nossa. Porque os apóstolos, quando começaram a surgir as primeiras heresias, eles se posicionaram de uma forma bem firme, firmeza de fé. Hoje nós titubeamos, estamos igual os israelitas, né? Cocheando entre os dois deuses, quem é Baal ou Yahvé. E aí quem é? Ah, não sei. Baal também já fez uns negócios legais para mim. Estava com um problema lá, fiz uma urucubá que ele resolveu. Então a gente fica meio assim, não tem certeza direito. Mas Oséias diz que meu povo peca por falta de conhecimento, por falta de conhecimento das Escrituras. Se a gente se dedicasse menos a cantar e a fazer careta para Jesus, e mais a ler a palavra do Senhor e a ter uma ortodoxia e uma ortopraxia, uma vida correta, eu acredito que as coisas seriam diferentes. Se a gente se preocupasse menos com a saia, com a roupa, com o carro, com alguma outra coisa do irmão, e mais com a oração, sabendo que as janelas do céu abririam-se para nós, eu acredito que as coisas seriam diferentes. Se nós orássemos, se nós buscássemos a face do Senhor e clamássemos de todo o nosso coração, eu tenho certeza que as coisas seriam diferentes. Certeza absoluta. Porque Deus salvou um homem por causa da intercessão de um outro homem. Quando Abraão intercedeu por Ló. Porque Deus poupou uma cidade iníqua inteira, porque aquela cidade se arrependeu, que foi Nínive, mesmo o profeta sendo contra. Por que Deus não velaria e não olharia para nós com bons olhos? O Senhor é um Deus bondoso, Ele é um Deus zeloso, é um Deus que está com o coração aberto, para que se nós nos uníssemos e orássemos e buscássemos a face de Deus de todo o nosso coração, seu Espírito Santo seria derramado sobre nós, assim como as águas cobrem os oceanos.
e todos seriam cheios, plenos do conhecimento do Senhor. É muito fácil culpar o diabo por tudo. Seria muito fácil Judas culpar o diabo pela traição dele. Mas quem dá espaço somos nós mesmos. Em Tiago, Deus diz assim que ninguém diga que de Deus é tentado, porque ninguém é tentado por isso, mas cada um é engodado pelas suas próprias concupiscências, pelas suas próprias inclinações, mas pelos seus próprios desejos. A responsabilidade do mundo é nossa. Porque quem é o corpo de Cristo aqui nessa terra? Quem é o sal dessa terra? Quem é a luz desse mundo? Se nós não estamos brilhando mais, é porque nós temos entregado aquilo que é sagrado aos cães e as nossas pérolas aos porcos. Gostaria de encerrar essa mensagem com um versículo que falava da admiração do povo quando Jesus terminou de falar essas palavras, porque foi a mesma admiração que eu tive quando eu terminei de ler esse texto. No versículo 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quem é a nossa autoridade de regra, de fé, de prática, de conduta, por quem nós levantamos e dormimos, comemos, bebemos, respiramos e vivemos, é Jesus, o Cristo. Mais ninguém. Enquanto a igreja do Senhor não se mobilizar no sentido de que Jesus é o nosso cabeça, Jesus é a nossa autoridade de regra, de fé e prática, e Ele deu o testemunho dele para a gente ter o nosso guia, esses homens continuarão a se levantar e vão operar de acordo com a doutrina dos nicolaítas, que é de acordo com a sinagoga de Satanás, com sinais prodigiosos de mentira, de blasfêmias e de coisas que envergonham o nome do Senhor. Jesus é diferente de todos esses, porque Jesus tem autoridade da destra do Pai e até hoje Ele comanda os seus. Quem tem temor e quem ouviu a palavra do Senhor, que diga amém. Amém. Agradeço a oportunidade.